Iniciemos uma oração, convidando a presença de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a se fazer presente aqui neste lugar. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno amado, eu estou aqui, Senhor Jesus, juntos com os meus irmãos, reunidos na Tua presença, Pai. Oh Deus, Pai eterno amado, Deus querido, eu convido ao Senhor, Pai eterno amado, a se manifestar sobre este lugar, Pai. Oh Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor venha tomar direção deste culto, Pai. Toca, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Pai. Toca sobre a nossa mente, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar sensíveis à Tua presença aqui neste lugar, Jesus. Toca, Senhor Jesus, sobre a vida dos nossos irmãos que ainda estão chegando, Pai. Que nesta noite o Senhor venha fazer um mover aqui neste lugar, Deus. Toma nossas vidas, Pai. Manifesta a Tua presença em nossos corações, Jesus. Que neste momento, Senhor Jesus, o Senhor possa mudar a atmosfera aqui neste lugar, Jesus. Que os Teus céus, Senhor Jesus, venham descer aqui neste lugar, Pai. Oh Espírito Santo, que os Teus anjos venham louvar conosco nesta noite, Pai. Que a nossa adoração, o nosso louvor possa chegar até a Ti, Jesus, como um bom cheiro, como um perfume suave, Senhor Jesus. É tudo sobre o Senhor, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, Senhor Jesus, é para Ti, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai eterno amado, recebe o nosso louvor, Jesus. Obrigada, Pai. Tu és bem-vindo aqui, porque essa casa é Tua, aleluias. Aleluia, Jesus. Que nós possamos louvar o Senhor Jesus nesta noite com excelência. Lá em Salmo 148 diz assim: louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-os nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados, e os confirmou para sempre. Eles deu a lei que não ultrapassarão, aleluias. Que nós possamos nessa noite louvar o Senhor, nosso Deus Pai eterno amado, Criador dos céus e da terra, nosso Deus bem presente que está aqui neste lugar. Que nós possamos adorar o Senhor Jesus, aquele que criou os céus e as estrelas, aquele que criou o mar, aquele que nos criou. Que toda a terra, que toda criatura louve e adore o Senhor Jesus, porque somente é Ele que é merecedor de toda adoração, aleluias. Glória a Deus, Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro
na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. 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 Aleluia, Jesus. Nós te louvamos aqui, Senhor Jesus, nesta noite, porque dele e por ele são todas as coisas, Senhor Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado aqui neste lugar, Jesus. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Aleluia, Jesus. Venha fazer curas, venha trazer milagres para a vida dos teus filhos. E Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome venha ser engrandecido, que o teu nome venha ser glorificado. Espírito Santo, os teus filhos eles possam te adorar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória. Será que você pode dizer isso? A ele a glória, a ele a glória, Pra sempre. Amém. Mais uma vez. A ele a a ele a glória, a ele a glória. pra sempre. Amém. Que você possa levantar as suas mãos o mais alto que você puder e glorificar o Senhor Jesus que está neste lugar, porque dele, por ele são todas as coisas, e só ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias. Deus poderoso, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Queria dar uma boa noite para todos que tiraram essa quinta-feira para estar aqui hoje cultuando o nosso Deus, né? Eu queria pedir um versículo, se puder pôr para mim, por favor. Salmos 122:1.
que diz assim: alegrai-me quando os que me disserem, vamos à casa do Senhor. Eu vou ler na versão que eu peguei aqui, que é a mesma, perdão, é a mesma. Alegrai-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Quem aí está alegre de estar na casa do Senhor hoje? É isso aí. O verdadeiro cristão tem que estar alegre quando entra aqui neste lugar. Pode acender as luzes, por favor? Eu queria saber se tem alguém visitando a igreja hoje pela primeira vez. Amém. Eu gostaria que a igreja cumprimentasse a nossa irmã aqui, com aquela salva de palmas calorosa. Agora a gente vai para os avisos. E agora tem novidade aí, né? Tem VPD News. Coloca aí pra gente. Deus poderoso, obrigado, Jesus. Graça e a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso VP News, agora da nossa Igreja Batista Vida Plena de Diadema. Fique por dentro de toda a programação semanal e todos os eventos que acontecem. Terça-feira, às 19 horas, nós teremos nosso propósito de oração, onde é um momento de intimidade com o Senhor. E nesse mês de abril, estamos com o tema Unção do Espírito Santo. Então não perca esse momento incrível. Quinta-feira, às 19h30, nós teremos culto de oração, onde acontecem milagres e libertações. Nós convidamos todo mundo a estar aqui conosco às 19h30 na quinta-feira. Agora, sábado, 26 de abril, você que vai se batizar, se prepare, pois às 17 horas dará início ao curso de batismo. Então, venha, se prepare. Logo após, convido toda a igreja a estar conosco às 18 horas em nossa Conexão Radicais, onde acontecerá o batismo nas águas. Vamos prestigiar, celebrar o renascimento, uma nova história na vida de cada um daqueles que passarão pelas águas. E no domingo, nós teremos o nosso culto de ceia do Senhor. Então, contamos com a sua presença. Convide amigos, familiares para estar conosco, prestigiar esse lindo culto maravilhoso. E lembrando, dia 1, 2 e 3 de maio, nós teremos a nossa conferência Vida. Então, vamos estar passando o vídeo, confere todas as informações aí com a gente. Vem! Agora que você ficou por dentro de toda a programação da nossa igreja e todas as novidades, não percam!
E lembrando, você que não faz parte de uma célula, procure um de nossos líderes. É importantíssimo participar de uma célula. Um momento de comunhão, de aconchego, onde nós compartilhamos da palavra de Deus e acontecem momentos inexplicáveis. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai estar passando aqui o arroba para você seguir e ficar por dentro de toda a programação e novidades. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Amém. É isso aí. Lembrando a todos que então sábado é radicais e batismo. Convido a todos a estar no batismo aqui, tá bom? Agora eu quero chamar a nossa irmã Gabi para vir falar da célula para vocês. A Dani 2. Falar Gabi ninguém sabe. A paz, igreja, boa noite. Segunda vez aqui, estou um pouco nervosa, mas vou falar um pouco sobre a minha experiência com a célula. No começo eu rejeitei, para variar, né? Aquela filha rebelde. Teve a primeira célula na minha casa que eu não queria nem participar. Na verdade, eu nem participei, né? Não dei nem boa noite para quem estava lá. E depois aconteceram coisas na minha vida. Comecei a ir para a igreja, aceitei Jesus. E comecei a frequentar a célula e comecei a enxergar de uma forma diferente, né? E aí, como todos sabem, eu sofria de crise de ansiedade. E a célula virou minha terapia. Todas as quartas-feiras, né, virou a minha sessão de terapia, que eu não falto por nada. E acho que por conta disso eu nunca mais tive nenhuma crise, né? E eu creio que eu não terei mais. Então, assim, a célula, ela ensina a gente tudo que é passado no domingo, na quarta-feira, ela é passada de uma forma mais leve, em comunhão, com a gente trocando ideias, levando o que a gente aprendeu, né, o que a gente e compartilhando, né, o conhecimento da palavra. Então, quem ainda não tem nenhuma célula, não participa, procurem um dos líderes, né, da igreja. Eu sou prova viva de que realmente a célula ela é tremenda, né? Então, quem puder, quem tiver oportunidade, se faça presente, porque realmente é muito bom. Amém, obrigado. Agora a gente vai para o momento de oferta. Agora eu vou chamar a nossa irmã Dani 1. Sai a Dani 2 e entra a Dani 1. A paz do Senhor Jesus, igreja, novamente. Eu vim aqui para falar sobre dízimos e ofertas. Um momento muito importante também, né, que a gente não pode deixar em branco. Porque todas as vezes que a gente se lembrar de dízimos e oferta, nós lembramos de gratidão. Nós estamos sendo gratos pelo que Deus fez sobre as nossas vidas. Muitas pessoas, às vezes, confundem que nós estamos dando. Não, nós estamos sendo gratos e somente devolvendo aquilo que o Senhor nos concedeu. E para iniciar, para falar de dízimos e ofertas, eu vou trazer o versículo que está em 2 Coríntios 9:6, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Eu sou uma prova viva disso, né? Todas as vezes que eu venho aqui ministrar dízimos e ofertas, eu digo que na minha casa, por eu ser autônoma, né? Muitas vezes eu e meu esposo, nós fomos resistentes a ofertar e a dizimar por medo, por achar que iria faltar alguma coisa dentro do meu lar. E realmente, desde quando eu comecei a ser fiel a Deus, Ele tem sido cada vez mais fiel a mim. E que vocês possam fazer prova disso, porque aqui nesse versículo, como diz, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, que nós possamos semear com fartura. E a maior fartura é nós darmos de coração, nós darmos de gratidão. Então, que nós não venhamos nos preocupar com amanhã, que você venha, em nome de Jesus, ofertar primeiramente o seu coração, mas toda vez que você dizimar e ofertar, que não venha ser com pesar, mas que venha ser com forma de gratidão, com um ato de fé, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia.
E o Senhor Jesus não volta atrás de nada que Ele falou. Então pode ter certeza, faça prova disso. Que aquele que semear com fartura, o seu lar, a sua casa, vai transbordar em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar no seu... Aliás, ficarem de pé. Os irmãos que já pegaram o envelope, possam colocar de pé. E aquele que não pegou também, que você não venha, se você não tem hoje uma oferta ou um dízimo, que você venha nesta noite por um ato de fé, ofertar o seu coração, para que nós venhamos fazer prova da palavra do Senhor Jesus. Aquele que está procurando uma porta de emprego, eu profetizo que essa porta será aberta em nome de Jesus. Aquele que está passando com alguma necessidade, o Senhor vai mandar em nome de Jesus o maná do céu sobre o seu lar. Mas para isso nós temos que crer. E neste momento eu convido você a fechar os teus olhos, a levantar o seu envelope com um ato de fé. Mas é orar com fé, irmão. Porque em nome de Jesus eu profetizo que no domingo já vai ter testemunho. Através da tua fé. Porque quão grandes serão as coisas e as bênçãos que o Senhor fará sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, Deus Pai eterno amado, neste momento, Senhor Jesus, nós levantamos os nossos envelopes, Pai. Pai eterno amado, Deus querido, nós somos gratos pelo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Porque o Senhor tem sido fiel no pouco e no muito, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu apresento aqui, Senhor Jesus, a minha vida financeira, a vida financeira da minha família, Pai. Eu apresento, Senhor Jesus, a vida financeira dos meus irmãos, Pai. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar cada causa, Senhor Jesus, cada lar, Pai. Oh, Senhor Jesus, aquele irmão que está passando por algum momento de dificuldade, Senhor Jesus. Que o teu maná, Pai eterno amado, a tua providência venha descer sobre esses lares, Senhor. Oh, Deus Pai eterno amado, se há alguma porta de emprego, Pai eterno amado, que está bloqueada, Senhor Jesus, pelas trevas, Pai eterno amado, Deus querido, neste momento, Senhor Jesus, que através do teu poder, a tua autoridade, o Senhor vem abrir as portas, Senhor Jesus. Oh, Deus Pai eterno amado, Deus querido, nós sabemos que muitas das vezes nós não somos merecedores, Pai, mas a tua graça nos alcança todos os dias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai eterno amado, como um ato de fé, Senhor Jesus, eu profetizo, Pai eterno amado, as tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha casa, Senhor Jesus, que assim como a tua promessa, Senhor Jesus, que o Senhor diz que aquele que crê, aquele que busca, Senhor Jesus, alcançarão as tuas promessas, Senhor Jesus. Nesta noite nós cremos, Senhor Jesus, Pai eterno amado, Deus querido, que através do teu poder, Senhor Jesus, chuvas de bênçãos cairá sobre a vida plena, Diadema, chuvas de bênçãos cairão sobre o nosso ministério, Pai eterno amado, Deus querido, que nós possamos crescer, Pai eterno amado, que nós possamos multiplicar, Senhor Jesus, Pai eterno amado, Deus querido, não somente as bênçãos financeiras, mas também as espirituais, em nome de Jesus, assim nós cremos, Senhor Jesus, aleluias, amém, glória a Deus, e nós louvemos ao Senhor Jesus com alegria, que você venha ofertar agora com um ato de fé, porque a tua bênção chegará na tua casa, em nome de Jesus, aleluias. Aleluia. O povo do Senhor está muito feliz em estar na presença dele? Se vocês estão muito felizes, eu creio que vocês não vão ficar parados, como eu também não vou. E eu gostaria que vocês, juntamente com a gente, viessem adorar o santo nome do Senhor, amém? Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou? Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou.
radicais tá muito parado. Tô achando estranho. Cadê os radicais? Sou de passagem aqui. E esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. Você pode declarar em nome de Jesus. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Agora eu quero ouvir só a igreja cantar, hein? O céu É o meu lugar. o céu é o O céu, o céu. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Aleluia. Muito bom. Agora eu quero liberar as crianças da célula da Leões da Tribo de Judá. Podem ir lá. E agora a gente vai para um momento muito especial, que uma pessoa muito especial vai trazer o alimento hoje para vocês. É a nossa irmã Daiane. Eita Deus. Vamos orar pela vida dela, gente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a sua filha, Senhor, para trazer, Deus, a sua palavra, Pai. Pai, acalma o coração dela, tira todo o nervosismo, Senhor. Deus, também tranquiliza, Senhor, o coração, Pai, daqueles que irão, Pai, ouvir a palavra do Senhor, Senhor. Tira toda a distração, Senhor. Que neste momento, Senhor, possamos focar somente na palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que esteja presente, Pai, que o Espírito Santo de Deus fale conosco através de sua palavra, Senhor. Que hoje, Senhor, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus esteja presente em cada palavra, Senhor, em cada momento, Senhor, deste culto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu não queria dizer o quanto eu estou nervosa, mas eu estou nervosa demais. Jesus, misericórdia. Deixa eu me preparar aqui. Bom, gente, que desafio estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Eu relutei por muitas vezes, eu neguei por muitas vezes estar aqui. Mas dessa vez, a minha líder, cadê ela? Não me perdoou. Vou falar que nem o pastor Ricardo. Eu vou falar. Ela falou assim para mim, eu falei assim, você não pode me obrigar. Ela falou assim, o pastor não pergunta se eu quero, ele vai lá e me coloca. E agora vai ser assim. Eita Deus. Gente, quando a Dani me chamou para trazer a palavra, eu relutei muito e por muitas vezes eu pensei em falar não, em desistir, em inventar uma desculpa, né? Mas no último culto que eu estive aqui, foi o irmão Hamilton que trouxe a palavra. E ali naquele momento, eu nem sabia o que eu iria trazer, como que eu iria fazer, porque eu nunca trouxe a palavra. Eu levo a palavra na célula, mas a gente já pega tudo pronto, né? E naquele dia, do nada, veio na minha cabeça, fala disso, você precisa falar desse assunto.
Eu falei, eita Deus, o Senhor está falando comigo? E aí, falei, eu vou ter que levar, não tem jeito. Não é na minha força, né? Mas é na força do Senhor. Amém? Meu texto base é em Êxodo 3, do 9 ao 12. Que diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? O tema da minha palavra é Deus é a minha força. Lendo, acho que a maioria aqui já conhece a história de Moisés, né? Mas aí eu fico imaginando quando Deus o chama, né, para essa missão. Naquele momento, como que ele deve ter se sentido, né? Essa missão de libertar o povo de Deus. Fico pensando que ele deve ter pensado, como assim, eu? Meu Deus do céu, não. Eu não consigo, por que eu? Não consigo fazer isso, não. Eu acredito que ele teve medo, né, de enfrentar essa situação de uma missão tão grandiosa que Deus concedeu a ele. Continuando aqui, eu vou em Êxodo 4, do 10 ao 17. Que diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem. E lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ele você fará os sinais milagrosos. Bom, que nem eu disse, né? Eu acredito que Moisés ali ficou com muito medo, inseguro, se sentindo incapaz de cumprir aquela missão que Deus concedeu, né? E ali ele dá várias desculpas, né? Ah, Senhor, não sei falar bem. Envia outra pessoa. Não, isso não é para mim. Mas para todas as desculpas, Deus ali tinha uma solução para ele. Deus disse para ele: Eu estarei com você. Você não sabe falar? Eu vou enviar o seu irmão. Enviarei o seu irmão Arão, ele falará por você. Moisés ali já na casa dos 80 anos, né? Diz a Bíblia, mais ou menos. Já velhinho, né? Digamos assim. Como que, eu fico pensando, como que na cabeça dele, meu Deus, no auge dos meus 80 anos, eu já velhinho, como que Deus quer que eu faça um negócio desse? Libertar aquele povo, enfrentar aquele homem lá? Não, eu não consigo, eu não sou capaz. Não. Só que Moisés jamais imaginava a grandeza da obra que o Senhor realizaria na vida dele. Todos nós já nos sentimos incapazes, frustrados, como se não fôssemos bons o bastante.
Moisés também se sentiu assim, mas Deus não desistiu dele. Quantas vezes nós nos sentimos dessa forma como Moisés? Incapaz de fazer algo, frustrado por não conseguir ou por nem ter tentado fazer, né? Insegurança, por medo, né? Deixamos de fazer coisas, deixamos de falar coisas que deveríamos para pessoas que amamos, né? Deixamos de fazer a obra de Deus, né? Por medo. Eu não queria estar aqui por medo e por me sentir incapaz de levar a palavra do Senhor. Mas eu entendi que não sou eu, né? Mas sim Deus que nos capacita, Ele me capacita, né? Se Ele me escolheu para estar aqui hoje, é porque Ele vai capacitar, né? Quantas vezes nós tentamos fugir do nosso propósito, inventando 1000 desculpas. Esquecemos que não é na nossa força. Esquecemos que quem nos capacita é Deus. E por isso, muitas vezes, deixamos de ver a obra de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza que, ao terminar essa palavra, eu espero de coração que eu consiga passar a mensagem, porque antes de trazer a palavra para vocês, Deus falou comigo, porque dentro do que eu quero trazer aqui, eu me vi nessa situação, né? Então, Deus falou muito comigo, eu estudando a palavra, né? E Ele me deixou bem claro que o medo, a frustração, não pode nos parar, né? Nós precisamos enfrentar de frente e colocar Deus à frente, porque é Ele que está na frente de tudo. Eu coloquei aqui como primeiro ponto, mesmo em meio à frustração, Deus nos chama. Em Êxodo 3:10 diz assim: vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés estava há 40 anos escondido no deserto, cuidando de ovelhas, longe dos planos que um dia talvez imaginou para si. Mal sabia o plano que Deus tinha na vida dele, né? Da obra gigantesca que Deus iria colocar em suas mãos. Mas Deus o chamou, Deus me chama, Deus chama cada um de nós, né? Mas não por quem somos, mas sim por quem Deus pode fazer de cada um de nós. Porque não somos nós, é Ele. Sempre foi Ele, sempre será Ele. O segundo ponto, Deus promete estar conosco e nos ensinar. Em Êxodo 4:12, Ele diz assim: Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus não tira nosso chamado só porque nós nos sentimos incapazes. Ele promete presença e direção. Quando você der o primeiro passo de fé, Deus vai te capacitar. E a força vem no caminho, a força vem na caminhada, a força vem no processo. Moisés, mesmo inseguro, obedeceu a Deus e transformou em um dos seus maiores e Deus o transformou em um dos maiores líderes da história. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que dizem sim. Eu não me sentia capacitada para estar aqui, mas a partir do momento que eu aceitei, eu creio que Deus já me capacitou, né? A gente reluta muitas vezes, e eu falava, não vou levar a palavra, eu não consigo, eu não quero. Né? A Dani já me chamou para trazer a direção, e eu não vou. Tanto que hoje, quando a minha cunhada perguntou quem vai levar a palavra, eu falei, ela, mentira. Eu falei, ela, você não quis levar nem a direção, como que você vai levar a palavra? Eu falei, pois é, eu vou levar a palavra. Mas eu entendo que Deus tem um chamado. Eu não sei se o meu chamado é ser uma pregadora.
Eu não sei, eu acho que não, mas eu não sei. É Deus quem sabe. Mas hoje eu estou aqui por Ele. Não é pela líder Dani, pelo líder Flávio, pela pastora, pelo pastor. Eu estou enfrentando o meu medo. Eu achei que eu ia ter um infarto aqui, de tanto que eu estava nervosa. Mas é por Ele. Eu falei, eu vou enfrentar como um sinal de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida, na vida da minha família. Eu preciso ser grata a Ele, e eu acredito que essa é uma forma de ser grata a Deus. Dentro dessa palavra, eu me fiz algumas perguntas. Hoje eu faço para vocês também. O que está me paralisando hoje? Qual o meu medo? A minha frustração? A minha insegurança? Por que eu me sinto tão incapaz, mesmo tendo um Deus tão grande na minha vida? Ele diz que está comigo constantemente. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Ele diz que é o meu refúgio, a minha fortaleza. Mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda recuo. Eu ainda deixo os sentimentos ruins me dominar. Por quê? Por que eu faço isso? Por que nós fazemos isso? Dentro dessa palavra, Deus falou muito comigo, porque eu me sinto muitas vezes incapaz. Eu me sinto muitas vezes frustrada diante de muitas situações. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho 2 filhos maravilhosos, lindos. Eu tenho um filho atípico, que ele é autista. Tenho uma pequenininha que não para de correr aí, que me deixa de cabelo em pé. Glória a Deus. Mas mesmo assim, mesmo eu fazendo tudo o que eu faço, eu me sinto incapaz, eu me sinto frustrada. Porque eu sempre acho que eu posso fazer mais. Eu sempre acho que eu cuidei deles hoje, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito dessa forma, eu poderia dar mais atenção para o meu marido, eu poderia ajudar mais financeiramente dentro de casa. Isso é uma questão que me pega muito. O Guilherme sabe, algumas pessoas aqui sabem, porque eu trabalho em um salão, onde eu trabalho por conta. Já me deu uma renda boa, hoje não me dá uma renda muito boa. Então, financeiramente, eu não consigo ajudar muito nas contas de casa. Isso me deixa muito frustrada. Eu já chorei por muitas vezes. Porque aí a gente vê as contas chegando, e é só o meu marido, pagando. E aí teve um dia que eu falei para ele, eu falei assim, eu não consigo, eu não me conformo, eu não consigo ajudar. Eu me sinto pequena, eu me sinto, frustrada demais. E aí teve um dia que ele falou para mim assim, como você não faz nada? Você cuida das crianças, você leva a criança para a escola, você busca a criança na escola, você leva o Breno na terapia, busca na terapia, você faz a comida, você lava a roupa, você cuida da casa, você lava a roupa, você cuida de mim, Você cuida da casa, você faz tudo. Como que você pode virar e falar que você não faz nada? E realmente eu faço muita coisa. Só que eu estou sempre achando que não é o suficiente, que eu preciso fazer mais, E eu me sinto muito incapaz. E tem uma coisa que me pega muito. Eu sempre fui muito relutante em pedir ajuda. Eu tenho a minha mãe, que graças a Deus me ajuda bastante, em relação em cuidar das crianças. Mas eu tenho esse problema de, eu vou incomodar, eu não quero incomodar. Eu tenho comigo que eu falo sempre que eu queria trabalhar fora, ter um emprego fixo, onde eu tenho um salário fixo. Só que aí eu fico, mas como? Se eu tenho as 2 crianças, como que eu faço para levar a Brena na terapia, buscar, levar Luísa na escola? Enfim. E muitas vezes eu coloco muitas desculpas, muitos empecilhos nas coisas, E é uma coisa que eu sempre converso com a pastora Tati, ela me dá uns puxão de orelha. E às vezes eu não gosto, porque ela
mostra a realidade para mim, né? Porque ela vai falando e eu coloco desculpas e ela coloca a solução. Só que eu não aceito. Eu falo, não, mas é difícil. Você não está na minha pele, né? E ela sempre abrindo os meus olhos, mas e na hora eu fico meio relutante, sabe? Mas depois, quando eu sento para analisar tudo que ela me falou, realmente, muita coisa eu coloco desculpas para não fazer. Muita coisa eu me cobro sem ter necessidade, né? É que nem ela fala para mim, você não precisa arrumar a casa tudo num dia só. Você não precisa tentar fazer tudo num dia só. Você não precisa tentar mudar o mundo num dia só. Você não vai conseguir, né? Tá tudo bem se hoje você não fizer isso, tá tudo bem se hoje você não fizer aquilo. Mas, mesmo assim, eu luto constantemente contra isso dentro de mim. Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer poder fazer mais pela nossa família, pelos nossos filhos, né? O Breno, como a maioria aqui sabe, é autista. Eu tento muito chegar, sentar com ele, ensinar o alfabeto. Né? É difícil, porque na escola ele não tem uma auxiliar, ele não tem a inclusão que ele precisa. E aí eu tento, eu dou o meu melhor. Mas nem sempre eu consigo, né? Eu queria conseguir sentar, ficar um dia inteiro lá, ensinando ele, ou ter condições de pagar particular. Mas eu não consigo. Mas eu sei que eu faço o meu melhor. E Deus está vendo isso, né? Só que nós nunca estamos satisfeitos. Nunca, eu pelo menos, nunca estou satisfeita com o que eu faço, porque eu sempre acho que eu poderia fazer mais, que, sabe, hoje eu falhei, eu não deveria ter brigado com meu filho, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. E isso me consome, às vezes. A cobrança nos consome, né? Porque, às vezes, eu me cobro de coisas que não estão no meu alcance. Eu não consigo fazer, e mesmo assim eu me cobro, porque eu acho que eu deveria fazer. Mas lendo essa palavra, eu entendi que Deus é a minha força. Inclusive, é o tema da minha palavra, que eu esqueci de dizer. Mesmo em meio às frustrações, ao medo, à luta, Ele diz, vai lá, eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Né? Eu estou aqui. Eu não vou te desamparar, eu não vou largar sua mão. Eita glória, aleluia! Então, que hoje, que eu e você saiam daqui convicto disso, que não há luta que não podemos vencer, estando com o Senhor Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz, e é Ele que nos capacita. Eu vi uma frase, eu pesquisando não, eu mexendo na internet, eu vi uma frase e eu achei interessante trazer, que diz assim, e que falou muito comigo também. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja mais satisfeito com você do que você mesmo? Você já parou para pensar que talvez Deus esteja mais satisfeito com você do que você mesmo? Muitas vezes nos cobramos por coisas que não estão no nosso alcance. Muitas vezes a gente olha só para o que falta, porque errou, para aquilo que poderia ter sido melhor. Mas Deus olha o nosso coração, por nosso esforço, nossa intenção. E Ele vê tudo com amor. Ele não exige perfeição. Ele quer entrega e confiança. E é exatamente isso que Moisés fez. Mesmo com medo, ele obedeceu e entregou nas mãos de Deus para que ele usasse e fizesse acontecer tudo o que aconteceu. Para que ele fosse o pai de multidões.
Em Salmos 103, 13, 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos humanos, falhos, e Ele tem compaixão disso. Nos cobrarmos além do que podemos suportar, não vem dEle. É o que eu acabei de dizer. Você se autocobrar de coisas que você nem mesmo consegue fazer, você nem mesmo consegue alcançar, não provém dele, porque não nos faz bem. Não me faz bem quando eu me cobro dessas situações, né? Eu só fico mais frustrada, mais chateada, choro. Mas aqui diz, Deus se compadece de seus filhos. Ele se compadece da minha situação, da sua situação. E se nós fizermos como Moisés, mesmo com medo, mesmo se sentindo incapaz, seja em qualquer situação na nossa vida, nós entregarmos a Deus, porque é isso que Ele quer. Entrega, Ele quer que nós entregamos, que descansamos nele, né? Todo o nosso medo, a nossa frustração, os nossos problemas, aquilo que nós não conseguimos resolver, Ele quer que nós entregue nas mãos dele, porque Ele sim é capaz. Em Isaías 40, 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que lindo. O que espera no Senhor renova suas forças, alcança. O que espera no Senhor, o que entrega no Senhor, ele vence. Ele vira pai de multidões, né? Ele tira seu povo da escravidão, né? O que espera no Senhor, Ele abre o mar para você passar. O que espera no Senhor vence. Não tem outro caminho, não tem outra opção. O problema é que nós, na maioria das vezes, nós lutamos com a nossa própria força. Porque achamos que nós somos autossuficientes, porque essa situação eu consigo resolver, eu não preciso de ninguém. E uma parte que eu achei interessante, que Deus fala para ele: eu estou com você, né? Ah, mas eu não sei falar, você não sabe falar? Então eu vou enviar o seu irmão. O seu irmão sabe falar bem, ele vai falar por você. E quantas vezes Deus envia o irmão? Quantas vezes Deus envia uma pessoa para falar com você, para te dar uma palavra? Né? Eu, graças a Deus, tenho uma rede familiar, uma rede de irmãos, família, irmãos muito grande, muito. Eu sou suspeita a falar do pastor e da pastora, porque eu sou fã número 1 dos dois, né? E por muitas vezes a pastora veio, me deu conselhos, né, de muitas coisas. Muitas vezes de coisas que eu nem queria ouvir, né? Mas eu tenho certeza que foi Deus que mandou. Ela, no momento certo, na hora exata. Ela, a minha mãe, né? Eu, como todos sabem, do Breno, quando eu tive o diagnóstico foi muito difícil para mim. Eu sofri muito, muito, muito mesmo, né? Um diagnóstico, porque quando você ouve falar de uma coisa, é uma coisa. Mas quando você vive aquela coisa, é difícil, né?
Eu já percebia o Breno com uns sinais, um comportamento diferente das outras crianças, um atraso, enfim. Mas eu imaginava, eu sabia que tinha algo diferente, mas não imaginava o quê. E, enfim, quando veio o diagnóstico, eu fiquei sem chão, né? E uma das primeiras pessoas que eu fui contar foi a pastora Tati, né? E ela virou para mim e falou assim: eu já desconfiava, mas eu não tive coragem de te falar. E eu agradeço a ela por não ter falado, porque eu acho que, se fosse ela ou qualquer outra pessoa, acho que eu não teria aceito naquele momento, né? Porque é difícil, né? Eu sabia que tinha algo de errado, mas falar, eu acho que sou filha autista, eu acho que eu não iria aceitar bem aquela situação, né? E a primeira pessoa que eu fui falar foi ela, né? Chorando muito, eu chorei muito, por muito tempo. É como se eu vivesse um luto. É bem parecido com o que eu senti no diagnóstico dele, porque você não sabe com o que você está lidando, e aí você começa a pesquisar. A criança não fala, a criança não interage, a criança não faz isso, a criança não faz aquilo, e não sei o quê. E você fica bombardeada de informações ruins, e você fala, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Qual que vai ser o futuro dele? Né? E eu estou para te falar que essa luta foi o que me achegou a Deus. Porque foi através do Breno, né, que eu me acheguei mais a Deus. Talvez Deus usou dele, a forma para mim me achegar a Ele, porque talvez Ele saberia que, se Ele não me desse um filho autista, talvez eu não estaria aqui hoje, né? E eu lembro muito, muito bem, a gente visitava a igreja, né? A gente não era firme ainda. E a gente acabava de ter o diagnóstico. E eu lembro que o Breno, com 1 ano e pouco, 2 anos, eu tomando banho com ele, a primeira vez que ele teve uma crise, né? Ele queria levantar na banheira, eu não deixei, e aí ele começou a se bater, se morder, e me mordia, e forte, assim, foi assim, coisa de 2 minutos, mas parece que foi 10. Naquele momento eu chorei, eu fiquei... E eu lembro que estava tendo a conferência, e a gente não ia para a conferência. E aí eu lembro que, nesse mesmo dia, a pastora Tati me mandou mensagem, falou, Daia, vocês querem vir ver o Fernandinho? Né? Eu consigo o ingresso para vocês. E nós fomos, eu e meu marido. E ali, naquele dia, Deus lavou a minha alma e a alma do Guilherme. Aquele convite foi literalmente o divisor de água. Toda aquela dor que eu estava sentindo, sabe? Deus limpou naquele momento. Eu sou muito grata a Deus por colocar pessoas na minha vida. Assim como ele falou para Moisés, né? Eu vou colocar Arão para te ajudar, né? Ele colocou a pastora Tati, ele colocou o pastor Erasmo, ele colocou a minha mãe na minha vida para me ajudar e me fortalecer diante a essa luta, né? E a partir daquele momento eu falei, não, eu vou me erguer e eu vou lutar. O que eu preciso fazer? Eu vou atrás. Eu preciso atrás de médicos, de terapias, o que eu preciso, Senhor? Eu vou fazer, né? E eu, Guilherme, mesmo sem estar na igreja, nós fizemos um propósito de 1 ano pela fala do Breno. O Breno demorou muito para falar. Fizemos um propósito de um ano, onde Deus nos honrou, né? Hoje o Breno fala, hoje o Breno conversa, hoje o Breno canta, hoje o Breno questiona, hoje o Breno me responde. É bênção. Então, não há luta, gente, que nós não podemos vencer, né? Se Deus colocou na nossa mão, é porque Ele vai te capacitar. Se Deus colocou Moisés nessa missão de salvar o seu povo, é porque Ele ia dar vitória. Ele ia. Demorou o tempo que demorou, enfrentou as lutas que enfrentou, mas a vitória era certa, né?
E a mesma coisa é a situação do Breno. A luta foi grande, foi muito choro, foi muita luta, mas a vitória veio, né? Quando nós iniciamos na célula Peniel, o Breno ainda mal falava. A Dani e o Flávio aqui é prova de quantas vezes que eu pedia a oração por ele, né? Porque ele tinha já 4 anos, ele falava tudo embolado, você não entendia nada que ele falava. E meu sonho era escutar uma mãe da boca dele. Ó. É uma coisa tão simples, né? Que crianças típicas falam tão rápido, né? E eu, com 4 anos de idade, eu não tinha escutado ainda, e eu temia não escutar uma mãe da boca dele, sabe? Mas Deus nos honrou diante da luta. Ele me deu um filho autista, ele me deu, mas ele sabia que eu ia vencer. Ele sabia que nós iríamos vencer, né? Então, que hoje nós tenhamos a convicção de que Deus é a minha, é a sua, é a nossa força. Que nós nunca venhamos se esquecer disso, sabe? Que na frustração, Ele está lá, na nossa incapacidade, no nosso medo, Ele está lá para reverter a situação, para mudar a história, né? Então, se a gente enfrentar, entregar nas mãos dEle, tudo Ele fará. Porque Ele venceu o mundo, então nós também venceremos as nossas batalhas, né? Eu espero que foi breve a minha palavra, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos vocês, né? De que o Senhor, Ele tem poder para mudar, Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para fazer tudo aquilo que nós não imaginamos poder fazer, né? E que mesmo diante as frustrações, a incapacidade, nós venhamos entregar nas mãos dEle e descansar no Senhor, né? Porque medo, frustração, se cobrar demais, não pertence a Ele, né? Tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que nos faz sofrer, não pertence ao Senhor. Não é isso que Ele quer, né? De nós. Então, que hoje nós saímos, todos nós, né, saímos aqui com essa certeza de que Deus é a nossa força. Amém? É isso. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero que a Daiane fique aqui mais um pouco. Quero chamar o Guilherme aqui também. Nós vamos fazer uma oração por essa família. Eu creio que Deus já tem falado no teu coração, o Espírito Santo de Deus. Fica aqui do lado dela. O Breno está lá em cima, né? Nós acompanhamos todo o processo mesmo. Isso demonstra o que Deus hoje está falando no teu coração. Nós temos visto os últimos cultos de quinta, testemunhos. Não sabemos a luta de cada um, talvez eu não sei a sua luta, mas estamos aqui movidos pelo poder do Senhor, amém? Pelo amor de Deus. Eu quero fazer uma oração por eles, antes da gente dar sequência. Gostaria que você estendesse as suas mãos para cá, pela família, pelo Breno, pela Daiane, pelo Guilherme, pela Luísa. Pai soberano, nós te agradecemos nessa noite por essa família, pela vida da tua filha. Obrigado, Senhor, por ter feito com que ela ter vencido esse desafio, essa luta, esse medo. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado, Senhor, pela casa, pela vida do Breno, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós, Pai, porque tudo é por Ti, é pelo Senhor que nós estamos aqui e é pelo Senhor que ela está aqui, Pai. Cada um de nós temos, Pai, circunstâncias que nos achegamos até o Senhor. E eu quero apresentar a esta família e a vida daqueles que estão aqui nessa noite, para que com esse testemunho e essa palavra ministrada, Senhor, o Senhor venha cumprir o teu chamado, venha cumprir a tua vocação em nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada um deles, Senhor, e abençoa essa casa no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Tremendo, né, irmãos? Aleluia. A palavra de Deus diz que
o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos imaginar, pensamos, pelo poder dele que habita em nós. Amém? Então, às vezes, algumas circunstâncias te trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza, porque quando eu olho para a minha vida, eu também vejo isso. Circunstâncias nos trouxe aqui. Circunstância trouxe você até esse lugar, até a presença do Senhor Jesus. Não é o lugar, mas é a presença do Senhor. Amém? Então, talvez você está com uma circunstância na tua vida muito grande. Uma batalha na área da saúde, não sei, um relacionamento, é um vício, é uma dificuldade que você está passando, é uma luta financeira, é um desafio muito grande. Deus nos provou que todo desafio pode ser vencido junto com Ele. Eu sei que a Daiane jamais estaria aqui se realmente conheceu ela desde os 4 anos de idade. Ela não estaria aqui se não fosse o Senhor ter trabalhado na vida dela. E Ele está trabalhando no nosso coração, no seu. Também não imagino, irmão, onde o Senhor quer nos levar, onde Ele quer nos levar. Mas há uma coisa que, enquanto ela ministrava, o Senhor colocou o meu coração. Disponíveis estão para o poder de Deus, que é a graça dEle, aqueles que se acham incapazes, sabia? Quando nos achamos muito capazes, é um pouco perigoso. Mas nos sentimos incapazes. E ir, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Esse é o nosso lema lá em casa. Inclusive o Rodrigo ministrou que o dia falou a nossa experiência é essa. Estamos com medo, mas nós vamos com medo mesmo, porque não é nós, é através de nós. Não é sou eu, não é você, mas é através de você que Deus quer fazer grandes coisas. É através de você que Ele quer mudar a sua casa. É algo individual. Não, mas a pessoa ora, o meu irmão ora. Não, mas é através de você. Então, nessa noite, eu quero que você levante uma das suas mãos. Se você, nessa noite, tem uma barreira a enfrentar, uma luta, uma dificuldade, nós vamos pegar essa unção. Era um problema muito grande na vida de Moisés. Mas Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito com você, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito com você? Então você vai fechar os teus olhos e vai falar: o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui à toa, eu não cheguei nesse lugar à toa. Eu não estou nem vendo ainda. Moisés não via, não sabia falar. Mas ele falou assim: oh Senhor, eu não sei, eu não consigo falar. Eu vou enviar alguém para te ajudar, mas é você, Moisés, você vai. E o Senhor está falando para você: é você que vai. É você que vai no poder de Deus, não na tua força, mas reconhecendo que Ele é soberano, que é por Ele, que é para Ele, que é através dEle que as coisas vão acontecer. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Comece a orar você. Você sabe que nós acessamos orando esse poder de Deus. Pai soberano, nós oramos nessa noite, Pai. Nós agradecemos porque essa palavra veio falar ao nosso coração, Senhor. Esse culto veio nos animar que nós não devemos recuar, mas devemos avançar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo não sabendo, ó Deus. Nós devemos dar passos, porque o chão é o Senhor que vai colocar diante de nós. Nós não estamos vendo o chão, não estamos vendo a ponte, mas a cada passo que damos, o Senhor confirma. A tua palavra diz que o Senhor confirma os passos do homem justo, e somos justos por causa de Cristo Jesus, Pai. Por isso, nós colocamos agora o nosso pé e começamos a marchar, Senhor, a fazer a tua vontade na nossa vida, na minha vida, na vida da igreja. Oh Espírito Santo, nós confiamos através do teu poder, Pai. Eu não vou vencer nada sozinho e nem quero, mas que o Senhor esteja à frente. O teu filho, a tua filha, está confiando no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, uma das certezas que nos dá essa confiança é ter aceitado Jesus como Salvador. Nós nos tornamos gigantes com Ele, irmãos. Talvez você não tomou essa decisão, não aceitou o Senhor como Salvador. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos. Se você de repente nessa noite quer aceitar o Senhor como Salvador, faça isso, levante uma das suas mãos, dê um sinal, eu vou orar por você. Ou você está distante e quer reconciliar, que você fala assim: eu quero, porque começa a brotar uma certeza de fé dentro de nós. Alguém quer fazer isso nessa noite? Quer levantar a mão bem alto? Destaque-se aí, em nome de Jesus. Tem um irmão que quer vir, vão estar se reconciliando. Irmão, vamos orar. Tem mais alguém? Fica aqui, pode ficar aqui. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Oh Espírito Santo,
Não é na tua força, irmão. Não é na tua força. Não é na força do teu braço. É na força do Senhor. Amém? Temos mais alguém? Pastor Ricardo, chama o pastor Ricardo para ajudar aqui a oração. Nós vamos orar pela vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor, através dessa palavra, está movendo no coração, na vida. Senhor, que Ele coloque agora o Senhor à frente dos planos, à frente dos propósitos. Em nome de Jesus, Pai. Todo esse senso, Pai, de limitação seja preenchido pela confiança no Senhor, através da vida dele. Liberta, livra todo o mal, toda opressão. Toca agora, Senhor, curando. Faz uma obra na vida do teu filho, uma obra transformadora, Pai, através, ó Deus, da tua palavra e do teu poder que agora habita nele, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, para isso somos igreja, Pai, para orar uns pelos outros, mas o poder vem do céu, do Senhor. Eu sei que não é a minha vida, não é a minha mão e nem a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. É o teu Espírito Santo, Pai, que transforma, que liberta e purifica. Por isso, Senhor, toca nele em nome de Jesus. Toca nele, transformando em nome de Jesus. Seja hoje um divisor na vida do teu filho, um divisor nas águas. Todo mal agora cai por terra em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo confirme os passos dele agora. Oh Deus, pegue ele na sua mão. Que ele se cale, Senhor, e comece a andar seguindo os teus passos. Seja ele um discípulo do Senhor. Ande ele com o Senhor todos os dias da vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. No Senhor, viu? Não na força do teu braço. Confiado em Jesus a partir de agora. Recomece. Em nome de Jesus, recomece. O Senhor manda você recomeçar. Em nome de Jesus. Importa os erros. Recomece com Ele. Deixa Ele fazer agora. À frente em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos adorar a Ele. Amém? Aleluia. Você pode orar, você pode louvar. Vamos louvar, vamos agradecer antes de encerrar esse culto. Se você quiser fechar os teus olhos para sentir a presença manifesta a presença de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Aleluia, Deus. Sabemos que é você, é o Senhor. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Você vai louvar junto, amém? Conosco. Mais perto do monte, mais perto Adore da Ele. face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Tira, Senhor! Aleluia! Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, que o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Subir um monte que muitos desistirão e vou ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. No monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Aleluia! A igreja pode dizer isso em nome de Jesus. Suba em meu lugar, Me faz entender que a tempestade é você. a igreja louva o Senhor. A igreja louva o Senhor. Aleluia, a igreja louva o Senhor. Que você possa confiar no Espírito Santo que habita em você. Você possa confiar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não confie mesmo em você, confie no que Ele pode fazer através de você. Oh, aleluia. Não há limitação para aquele que confia no Senhor. Aleluia. Nós confiamos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Tome em tuas mãos a nossa vida, Senhor. Tome a nossa história, a nossa situação financeira, a nossa casa, os nossos planos, nossos projetos, o nosso ministério, a nossa liderança. Oh, Senhor, vá à frente, esteja adiante. Seja o Senhor, seja o Senhor. Seja o Senhor, papai. Seja o Senhor, Espírito Santo. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo para sempre. Nós confiamos, nós cremos, eu creio. É o Senhor. Louve Ele. Subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada
tua face, Me espanto, declare isso. com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Ele queria nos então parar. me tira o medo. Glória a Que me Deus. faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Declare isso. Chuva Todo forte poder é está nas você. mãos do nosso Senhor. Vento forte Toda a é força é você. dele. E o que me faz tremer as Todo o poder. A nossa vida está nele. aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na live. Deus abençoe. Parabéns, Daiane. Célula Peniel pela direção, né? Testemunhos, oferta, direção. Deus abençoe tremendamente a Célula Peniel. É entender que nascemos no coração de Deus, né? Você nasceu no coração de Deus. Quem está conosco pela primeira vez? Que seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda à Igreja Batista Vida Plena. Sempre bem-vindas, viu? Casa de vocês, na presença do Senhor. Amém? Os avisos foram dados, nós vamos agradecer a Deus. Sábado temos Conexão Radicais, batismo, curso. Bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer então ao Senhor. Vamos orar. Pastor Ricardo, Pastor Aval, que estavam em viagem, já voltaram, né, pastor? Amém? Pastor, vem cá, ora aqui, ora agradecendo. Chegou, vamos trabalhar. Brincadeira, pastor. Ora pelo culto, ora agradecendo, pastor. Amém? Em nome de Jesus. Oremos, igreja. Erga a tua mão em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, que somos gratos que o Senhor está conosco conforme a tua palavra, Deus. A tua palavra hoje que nos trouxe vida, conscientizando o nosso coração, nosso entendimento, que é o Senhor que vai na frente da batalha, que é o Senhor que está no controle de tudo, que o medo bate retirado e a força do Senhor desça sobre a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Pai, somos gratos pelo teu amor. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos poderosas, nos dando a noite abençoada, o sono do justo, e pelo amanhecer, ó Pai, vitórias, bênçãos e proteção, e a tua presença sobre cada família que está aqui e todos que estão participando desta live, Pai. Visita cada família, derramando vitória, força e capacitando, pois eu creio no teu poder sobre todos aqueles que querem o Senhor em espírito e verdade. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos ter uma reuniãozinha rápida, Peniel resgatando líderes e líderes de treinamento. Amém? Bem rapidinho. E também com o Bruno e a Vivi. Amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas eu digo isso para sempre. Todos concordam dizendo? Aleluia!